Eu nunca vou esquecer o som daquela frase ecoando pelo corredor da casa do meu pai. Foi ali, atrás de uma porta entreaberta, com o coração acelerado e os punhos fechados, que minha vida mudou para sempre. Eu havia sido prometida ao homem errado, e no mesmo instante em que tudo parecia desmoronar, algo inesperado começou a se alinhar, como se o destino tivesse decidido intervir. É estranho como o amor pode nascer no silêncio e crescer escondido, mesmo quando tudo conspira contra ele. Meu nome não importa tanto quanto o que eu senti naquele dia, mas para você entender, vou começar do início. Sou filha de um dos maiores empresários do setor energético do país. Cresci entre reuniões estratégicas, contratos bilionários e jantares, onde alianças eram seladas com apertos de mão frios e calculados. Para meu pai, sentimentos eram um luxo dispensável. Para mim, eram tudo. Quando completei 18 anos, ele anunciou durante o jantar que eu me casaria aos 21. Não com quem eu quisesse, não por amor, mas com o filho mais novo da família Andrade, nossos parceiros comerciais mais estratégicos. O casamento selaria uma fusão que colocaria nossas empresas no topo do mercado nacional. Lembro da taça de cristal escorregando dos meus dedos e se estilhaçando no chão. Lembro dos olhares constrangidos, da voz firme do meu pai dizendo que aquilo já estava decidido, e lembro principalmente da sensação de estar sendo negociada como parte de um contrato. O noivo escolhido era Daniel Andrade. Educado, simpático, gentil até demais. Não era ele o problema. O problema era que meu coração já havia escolhido outro. O irmão mais velho, Lucas Andrade. Desde a primeira vez que o vi, algo dentro de mim saiu do eixo. Foi em um jantar formal 3 anos antes do meu casamento. Ele estava encostado perto da lareira, terno escuro impecável, postura firme, olhar atento enquanto conversava sobre mercado financeiro com meu pai. Sua voz era grave, segura, e cada palavra parecia ter peso. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Não foi paixão instantânea infantil, foi algo mais profundo, uma sensação de reconhecimento, como se de alguma forma eu já o conhecesse. Ele me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Depois desviou frio, contido, como se eu fosse apenas mais uma presença irrelevante naquela sala. Aquilo doeu, e foi ali que tudo começou. Durante 3 anos, vivi o paradoxo de estar prometida a um homem, enquanto meu coração pertencia a outro. Daniel e eu construímos uma amizade silenciosa. Nós dois sabíamos que éramos peças em um jogo maior. Havia respeito entre nós, mas não havia chama. Já com Lucas, era diferente. Ele me tratava com formalidade impecável, sempre educado, sempre distante. Boa noite, como vão seus estudos? Espero que esteja bem. Frases curtas, medidas, calculadas. Mas eu via as pequenas fissuras. Via o músculo da mandíbula dele se tensionar quando eu ria alto demais perto de outros homens. Via o olhar dele repousar por frações de segundo nos meus lábios antes de se afastar bruscamente. Via o modo como ele mantinha as mãos firmes nos bolsos, como se estivesse segurando algo que ameaçava escapar. Eu me apaixonava um pouco mais a cada encontro, e sofria na mesma proporção, até que 3 meses antes do casamento tudo explodiu. Daniel fugiu. Não literalmente, mas quase isso. Ele se casou em segredo com uma mulher simples do interior, por quem estava apaixonado. A notícia caiu como uma bomba entre nossas famílias. Escândalo, humilhação pública, manchetes discretas na imprensa empresarial. Eu ouvi meu pai discutindo ao telefone com o Sr. Andrade naquela manhã. As vozes atravessavam o corredor. O acordo não podia ser cancelado. A fusão era grande demais. Havia muito dinheiro em jogo. Então veio a proposta. Ainda havia um filho solteiro, Lucas. Meu coração disparou tão forte que precisei me apoiar na parede para não cair. Eu sabia que estrategicamente ele era a melhor escolha. Diretor executivo, disciplinado, respeitado no mercado. Um casamento com ele consolidaria ainda mais a aliança. Mas o que ninguém sabia é que para mim aquilo não era estratégia, era esperança. Quando ouvi a confirmação de que ele aceitara, senti algo inesperado escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Finalmente, depois de 3 anos amando em silêncio, eu teria a chance de estar ao lado do homem que dominava meus pensamentos. Mas havia um detalhe cruel. Ele não estava se casando por amor, estava se casando por dever.
E isso doía mais do que qualquer rejeição. O dia da cerimônia chegou envolto em luxo e aparências impecáveis. A catedral estava adornada com flores brancas e luz dourada, filtrada pelos vitrais. 300 convidados, fotógrafos, sorrisos ensaiados. Lucas estava no altar como um soldado em posição de sentido, elegante, intocável, o tipo de homem que parecia ter o controle absoluto sobre cada emoção. Quando as portas se abriram e eu comecei a caminhar pelo corredor central, nossos olhares se encontraram. Eu não sorri. Eu o encarei. Queria que ele soubesse que eu não estava ali como moeda de troca, que havia algo maior pulsando sob aquela cerimônia perfeita. Quando ele segurou minha mão no altar, senti o leve tremor nos dedos dele. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. A cerimônia foi impecável. As palavras foram ditas. Os votos pronunciados com voz firme. O beijo foi breve, formal, um toque contido. Mas quando nossos lábios se encontraram, eu senti o calor dele e tive certeza de que ele também sentiu o meu. Na recepção, ele manteve distância. Profissional, cortês, mas sempre atento, sempre me observando quando achava que eu não percebia. Naquela noite, na mansão que ele havia comprado para o casamento, ele estabeleceu regras claras. Quartos separados, alas diferentes da casa, funcionários discretos. Era um contrato. Para ele. Para mim, era o início de uma guerra silenciosa. Porque eu não estava disposta a viver ao lado do homem que amava, fingindo que éramos estranhos. Eu sabia que ele sentia algo. Talvez não admitisse. Talvez tivesse medo. Talvez acreditasse que perder o controle fosse uma fraqueza imperdoável. Mas eu via as rachaduras. E eu tinha tempo. Tempo para provocar sorrisos involuntários, para deixar o perfume pairando no ar, para criar momentos onde o silêncio falasse mais que palavras. Não era vulgaridade, era presença, era tensão no ar, era proximidade suficiente para que a respiração dele mudasse. Cada toque casual, cada olhar sustentado por um segundo a mais, cada vez que nossos dedos se roçavam sem querer, ele resistia, mas a resistência estava começando a custar caro. Porque quanto mais ele fingia que nada sentia, mais os olhos dele o traíam. E eu estava disposta a esperar o momento em que aquela muralha perfeita começaria a ceder. Naquela primeira semana de casamento, ele saía cedo e voltava tarde. Evitava cafés da manhã juntos. Evitava conversas prolongadas. Evitava, principalmente, ficar a sós comigo por muito tempo. Mas toda fortaleza tem um ponto fraco. E eu estava determinada a encontrá-lo. Porque amar alguém por 3 anos em silêncio não é algo que se apaga com um contrato. E eu não fui prometida ao irmão errado por acaso. Talvez o destino apenas tenha errado o caminho para nos levar exatamente ao lugar certo. Se você já amou alguém que fingia não sentir nada, então sabe como o silêncio pode ser ensurdecedor. Foi exatamente assim que nossa vida começou depois do casamento. Uma casa enorme, corredores longos demais, portas sempre fechadas e uma tensão que parecia respirar entre nós. Lucas mantinha a postura impecável. Acordava às 5 da manhã, treinava na academia particular da mansão, tomava café rápido e saía antes que eu descesse. À noite, voltava exausto, direto para o escritório. A estratégia era clara: manter distância, controlar o ambiente, evitar qualquer possibilidade de proximidade. Mas o que ele ainda não entendia era que proximidade não depende apenas de metros. Na sexta manhã depois do casamento, acordei mais cedo do que o habitual. Desci para o café usando um hobby de seda leve, nada exagerado, apenas confortável. Não estava tentando ser vulgar. Estava tentando existir diante dele. Quando ele entrou na cozinha, parou no batente da porta como se tivesse sido surpreendido. O olhar dele percorreu o ambiente, mas inevitavelmente pousou em mim. Por um segundo, apenas um segundo, os olhos cinzentos dele ficaram mais escuros. "Bom dia", eu disse naturalmente, como se meu coração não estivesse acelerado. "Bom dia", respondeu, caminhando até a cafeteira com passos controlados. Fiquei observando o modo como ele segurava a xícara, firme demais. O jeito como os ombros estavam tensos. Ele não era indiferente. Ele estava se esforçando para parecer. "Vai trabalhar cedo hoje?", perguntei. "Sempre. Curto, direto, controlado." Eu poderia ter insistido, poderia ter provocado, mas escolhi algo diferente. Silêncio. Peguei uma fruta, sentei-me à mesa e comecei a comer devagar, não de forma calculada, apenas consciente. Ele percebeu.
Eu sabia que percebeu. Porque quando me levantei para pegar açúcar atrás dele, nossos corpos se aproximaram mais do que o necessário. Meu braço roçou levemente o peito dele. Nada explícito, nada intencional demais, mas o suficiente para mudar a respiração dele. Ele se afastou rápido. Preciso ir, disse sem me olhar. A porta se fechou, mas o perfume dele ficou no ar. E eu soube naquele instante que a muralha não era de pedra, era de medo. Nos dias seguintes comecei a alterar pequenas coisas na rotina. Aparecia na sala quando ele estava lá. Sentava no outro lado do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Às vezes comentava algo trivial sobre o dia. Às vezes apenas ficava em silêncio. O silêncio entre duas pessoas pode ser desconfortável, mas também pode ser íntimo. Numa dessas noites ele estava assistindo a um noticiário econômico. Sentei-me com um livro nas mãos. Não olhei para ele. Não falei. Apenas permaneci ali. Depois de alguns minutos, senti o olhar dele sobre mim. Não era curioso, era intenso, como se estivesse tentando decifrar o que eu pensava. Eu queria virar o rosto e encará-lo. Queria perguntar por que ele fingia que não me desejava, mas permaneci imóvel. A tensão crescia exatamente ali, onde nada acontecia. Foi no 10º dia que tudo começou a mudar de verdade. Ele voltou mais cedo do que o normal. A gravata estava frouxa, o cabelo levemente desalinhado. Parecia cansado, mas havia algo diferente no olhar dele, algo inquieto. Eu estava na varanda, sentada na espreguiçadeira lendo. O vento noturno balançava meus cabelos e a luz suave iluminava o espaço. Ele parou na porta de vidro, me observando. Sente. Sem olhar, eu senti. Não vai trabalhar hoje à noite? Perguntei, finalmente erguendo os olhos. Não, respondeu. A voz estava mais baixa. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez não era tenso, era carregado. Ele caminhou até a varanda e sentou na espreguiçadeira ao lado, próximo o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele, distante o suficiente para manter a linha invisível que ele insistia em preservar. Se você já amou alguém em silêncio ou já teve medo de se entregar, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber, se fosse você no meu lugar, teria lutado por esse amor ou teria ido embora? Deixa seu like para eu sentir que você está vivendo essa história comigo. Isso me dá forças para continuar. Você parece tranquila, comentou olhando para... Estou tentando aprender a ser, respondi. Ele virou o rosto lentamente. E está conseguindo? Não completamente. Nossos olhares se encontraram, sustentados, profundos. Eu podia ouvir minha própria respiração. Podia ver o peito dele subir e descer mais rápido. Lucas abriu a boca para dizer algo, mas fechou. O conflito estava ali, claro como o céu noturno acima de nós. Ele queria falar, queria admitir, mas o orgulho ainda segurava. Naquela noite, quando ele se levantou para ir embora, nossos dedos se tocaram por acidente no apoio da espreguiçadeira. Não foi um choque elétrico cinematográfico, foi pior. Foi quente, lento, intenso. Ele não retirou a mão imediatamente. Eu também não. Ficamos ali com os dedos encostados, sentindo o peso daquele gesto mínimo. Quando finalmente ele se afastou, a respiração estava irregular. Boa noite, murmurou. Boa noite. Eu não dormi bem naquela madrugada, porque pela primeira vez a resistência dele havia vacilado. Na manhã seguinte ele não saiu cedo. Desceu para o café enquanto eu ainda estava à mesa. Sentou-se de frente para mim. Dormiu bem? Perguntou. Era uma pergunta simples, mas era a primeira vez que ele demonstrava interesse real. Mais ou menos. Por quê? Eu poderia ter respondido qualquer coisa, mas escolhi a verdade. Porque é difícil dormir quando o coração está inquieto. Ele segurou a xícara com força. O olhar se fixou em mim. E por que ele está inquieto? Porque ele sente coisas que a razão tenta negar. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Lucas se levantou abruptamente, como se precisasse de espaço para respirar. Não complique as coisas, disse, voz mais áspera. Eu não estou complicando. Estou sentindo. Ele passou a mão pelos cabelos, gesto que eu já reconhecia como sinal de descontrole. Esse casamento é um acordo. Precisamos manter isso claro. Ali estava o conflito. Dever versus desejo. Razão versus sentimento. Eu me levantei devagar, caminhando até ele. Para você pode ser um acordo. Para mim nunca foi. Fiquei a poucos centímetros. Senti o calor da pele dele. O cheiro da colônia misturado ao café. Eu não posso... Ele começou. Não pode ou não quer? A pergunta pairou entre nós como uma lâmina. Ele não respondeu. Mas os olhos dele responderam por ele. Havia desejo ali.
Havia medo, havia algo profundo que ele não sabia nomear. Eu poderia ter avançado mais, poderia ter tocado o rosto dele, provocado o beijo que estava prestes a acontecer. Mas recuei, e foi isso que o deixou ainda mais perturbado. Porque naquele momento, ele percebeu que não era apenas atração, não era apenas tensão física, era algo maior, algo que ele não conseguia controlar. E Lucas sempre controlava tudo. Nos dias seguintes, a distância diminuiu milímetros invisíveis. Pequenas conversas surgiram, olhares demorados se tornaram frequentes. Ele passou a jantar comigo algumas vezes, a sentar-se mais perto, mas o toque ainda era raro, e exatamente por isso precioso. Certa noite faltou luz na mansão por alguns minutos. Estávamos na sala quando tudo ficou escuro. Instintivamente, ele me segurou pela cintura. Foi rápido, natural, protetor, mas o calor daquela mão firme na minha pele me fez fechar os olhos. Ele não soltou imediatamente. Quando a energia voltou, permanecemos imóveis por um segundo a mais. "Tarasi, está tudo bem?" ele perguntou. "Sim, está." Mas nada estava normal, porque a muralha estava rachando, e ambos sabíamos. O desejo já não era algo que pudesse ser ignorado. Era uma presença constante, e eu tinha certeza de que não demoraria para que ele parasse de fugir. Depois da noite em que a luz acabou e a mão dele envolveu minha cintura, como se fosse o lugar mais natural do mundo, nada voltou a ser como antes. Não houve uma declaração, não houve um beijo roubado, mas houve algo ainda mais poderoso: consciência. Lucas já não fingia que eu era apenas parte de um acordo. Ele me observava, e não era mais aquele olhar distante e calculado de um executivo avaliando riscos. Era um olhar carregado de perguntas que ele não ousava fazer em voz alta. Nos dias seguintes, percebi que ele passou a chegar em casa um pouco mais cedo. Não muito, apenas o suficiente para que nossas rotinas começassem a se cruzar. Jantávamos juntos 2, 3 vezes por semana. Conversávamos sobre assuntos simples: universidade, mercado financeiro, notícias banais. Mas havia algo subterrâneo em cada palavra, algo que vibrava no espaço entre nós. Certa tarde, eu estava na biblioteca da mansão estudando para uma prova importante. O silêncio era profundo, quase confortável, quando ouvi passos no corredor. Não precisei olhar para saber que era ele. Lucas apareceu na porta sem gravata, mangas da camisa dobradas até os antebraços. A imagem dele ali, menos formal, mais humano, fez meu coração acelerar. "Está estudando?" perguntou, tentando sobreviver ao conteúdo. Respondi com um sorriso leve. Ele entrou na sala fechando a porta com cuidado. Caminhou até a estante ao meu lado e por alguns segundos fingiu observar os livros. Eu sentia o calor do corpo dele próximo ao meu. Sentia a respiração dele mudar sutilmente. "Qual matéria?" ele perguntou. "Análise financeira avançada." Ele soltou um pequeno suspiro. "Quer ajuda?" Aquilo me pegou de surpresa. Lucas não era o tipo de homem que oferecia tempo. Ele oferecia soluções, estratégias, resultados. Mas ali havia algo diferente. "Você tem tempo?" perguntei. Ele me encarou por um segundo. "Para isso tenho." Sentei-me ao lado dele na mesa grande de madeira escura. Ele puxou a cadeira mais perto do que o necessário. Não encostamos. Ainda havia aquele espaço mínimo entre nós, mas era um espaço carregado. Enquanto ele explicava conceitos complexos com clareza impressionante, eu o observava de canto de olho. O modo como ele gesticulava, a forma concentrada como franzia levemente a testa, o tom de voz firme, mas paciente. Em um momento, inclinei-me mais para enxergar a tela do notebook, e meu ombro tocou o dele. Dessa vez, nenhum de nós se afastou. O contato era pequeno, mas intenso. O calor atravessava o tecido da roupa como se não existisse barreira alguma. Ele continuou explicando, mas a voz ficou mais baixa, mais lenta. Eu mal conseguia prestar atenção no conteúdo. O ar parecia mais denso. Em certo ponto, levantei o rosto para fazer uma pergunta, e nossos olhos se encontraram a centímetros de distância, muito perto. A respiração dele falhou por um segundo. Eu podia ver cada detalhe do rosto dele, a linha firme da mandíbula, o leve brilho nos olhos, a tensão contida que ele ainda tentava controlar. "Obrigada", murmurei, quase em um sussurro. Ele engoliu em seco. "Não precisa agradecer." Mas havia algo ali, algo que ia além de números e gráficos. Quando ele se levantou, parecia inquieto. Caminhou até a janela, passando a mão pelos cabelos,
como fazia sempre que estava lutando contra si mesmo. Isso não é simples, ele disse de costas para mim. O quê? Nós. A palavra ecoou no meu peito. Eu me levantei devagar. Nunca foi. Ele virou o rosto. Havia intensidade ali e medo. Eu não posso me dar ao luxo de perder o controle, afirmou. Mar não é perder o controle, respondi. Para mim é. Fiquei em silêncio por um momento. Ele não falava de mim. Falava da vida inteira que construiu, da imagem impecável, da necessidade de ser forte o tempo todo. Você sempre foi forte demais, eu disse suavemente. Ele me olhou como se aquela frase tivesse atravessado todas as defesas. A tensão cresceu nos dias seguintes. Em eventos sociais, ele passou a manter a mão na parte baixa das minhas costas. Um gesto sutil, mas possessivo, protetor. Em público éramos perfeitos. Um casal elegante, harmonioso, estratégico. Em privado, éramos dois ímãs tentando não se atrair. Uma noite, voltávamos de um jantar empresarial. No banco traseiro do carro, a estrada escura passando pela janela, o silêncio era quase insuportável. Você estava linda hoje, ele disse de repente. Eu virei o rosto lentamente. Só hoje. Um canto da boca dele quase sorriu. Sempre. A palavra saiu mais sincera do que ele pretendia. Meu coração disparou. Então por que continua fingindo que não sente nada? A pergunta foi direta. O carro fez uma curva. Nossos corpos se encostaram por um instante. Ele não se afastou. Porque sentir significa arriscar, respondeu. E não sentir significa viver pela metade. Ele ficou em silêncio. Quando chegamos à mansão, ele abriu a porta para mim como sempre fazia. Mas dessa vez a mão dele demorou um pouco mais na minha. Dentro de casa o ar parecia carregado. Paramos no meio do hall frente a frente. Eu podia ouvir minha própria respiração. Lucas, chamei, quase como um pedido. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu havia algo diferente ali. Algo decidido. Ele deu um passo à frente. Eu não recuei. A mão dele subiu lentamente até meu rosto. Não foi um gesto brusco, foi cuidadoso, como se estivesse pedindo permissão. Os dedos tocaram minha pele com delicadeza. O polegar deslizou de leve pela linha da minha mandíbula. Meu corpo inteiro reagiu ao toque. O silêncio entre nós era absoluto. Eu tentei, ele sussurrou. Tentei manter isso apenas como um acordo. E conseguiu? Ele balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. O espaço entre nossos rostos diminuiu. Eu sentia o calor da respiração dele, o perfume, o coração dele batendo acelerado sob a camisa. Mas antes que nossos lábios se tocassem, ele parou. A testa dele encostou na minha. Você me desarma, confessou. Eu fechei os olhos. Eu nunca quis ser sua fraqueza. Você não é fraqueza. Então o que eu sou? Ele demorou alguns segundos para responder. A única coisa que eu não consigo controlar. Aquela frase foi o ponto sem retorno. Ele finalmente me beijou. Não foi selvagem, não foi desesperado. Foi intenso. Foi tudo o que ficou preso por 3 anos. Os lábios dele eram quentes, firmes. A mão que segurava meu rosto desceu para minha cintura, me aproximando ainda mais. Eu correspondi com a mesma verdade, sem jogos, sem provocação. Era desejo, sim, mas era também reconhecimento. Quando nos afastamos, ambos estávamos ofegantes. Ele encostou a testa na minha novamente. Isso muda tudo, murmurou. Não, respondi ainda sem abrir os olhos. Isso revela tudo. E naquele instante, eu soube que a guerra silenciosa havia acabado. Mas outra batalha estava apenas começando. A batalha dele contra o próprio medo. O beijo mudou tudo. Não porque fosse inesperado, mas porque confirmou algo que já não podia mais ser negado. Lucas não me via apenas como parte de um contrato. Ele me desejava, ele me sentia, ele me queria. Mas querer não era o mesmo que se permitir amar. Depois daquela noite no hall da mansão, em que nossos lábios finalmente se encontraram sem barreiras, o clima entre nós deixou de ser apenas tensão contida. Passou a ser urgência silenciosa. E foi exatamente isso que o assustou. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais intenso, não distante como antes, mas inquieto. Caminhava pela casa como se estivesse lutando contra pensamentos que não conseguia organizar. No trabalho, segundo o que ouvi de comentários sutis do irmão dele, estava mais distraído do que o habitual. E Lucas nunca era distraído. Eu sabia que, para ele, se apaixonar não era simples. Ele tinha passado a vida inteira sendo o herdeiro perfeito, o filho exemplar,
o executivo frio que não misturava emoções com decisões, que agora estava diante de algo que não podia calcular. Uma noite já era tarde quando ele voltou para casa. Eu estava sentada na sala, luz baixa, um livro aberto que eu não conseguia realmente ler. Minha mente estava nele, no gosto do beijo, no modo como ele havia sussurrado que eu o desarmava. Quando ele entrou, nossos olhares se encontraram de imediato. Havia algo diferente ali. Ele caminhou até o bar da sala e serviu uma dose de uísque. Depois outra. Ficou de pé olhando para o líquido no copo como se buscasse respostas dentro dele. "Você vai me evitar de novo?" Perguntei com a voz calma, mas firme. Ele levantou o olhar devagar. "Eu não estou evitando você. Está evitando o que sente." A frase ficou suspensa no ar. Lucas passou a mão pelo rosto, cansado. Não fisicamente, emocionalmente. "Você não entende", disse ele, a voz mais rouca do que o normal. "Eu não sei fazer isso." "Sabe-se fazer o quê?" "Me entregar." Meu coração apertou. Eu me levantei devagar e caminhei até ele. Parei a poucos passos. Não toquei, esperei. "Você sempre se entregou ao trabalho, à empresa, à família." Minha voz saiu suave, mas carregada de verdade. "Por que comigo é diferente?" Ele riu, mas não havia humor. "É porque você não é um contrato que eu posso revisar. Não é um número que eu posso controlar. Você mexe comigo de um jeito que eu não sei administrar." Eu senti a intensidade daquela confissão como um arrepio pela pele. "Amar não é administração, Lucas. É coragem." Ele me olhou como se aquela palavra o tivesse atingido. Coragem. Ele deu um passo à frente. O copo foi deixado sobre o móvel com um leve som de vidro. A mão dele subiu até meu rosto novamente, mas dessa vez não havia hesitação. Havia necessidade. Os dedos deslizaram pelo meu cabelo, depois pela linha do meu pescoço. Não era vulgar, era íntimo, era quente. Meu corpo respondeu imediatamente ao toque. A respiração dele ficou mais pesada. "Você faz ideia do quanto eu tentei lutar contra isso?" Ele murmurou, os lábios a centímetros dos meus. "Eu sei, eu vi. Eu pensei que seria apenas atração, que passaria." "E passou?" Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse prestes a cair. "Não." A palavra saiu quase como rendição. Foi ali que o desejo deixou de ser silêncio e virou tempestade. Ele me beijou de novo, mas dessa vez havia algo mais profundo. Não era apenas paixão acumulada, era medo misturado com entrega. As mãos dele seguraram minha cintura com firmeza, puxando meu corpo contra o dele. Eu sentia o coração dele acelerado contra o meu. Sentia o calor da pele dele, atravessando o tecido da roupa. O beijo se aprofundou lento, intenso, carregado de tudo o que ficou reprimido por anos. Não havia pressa, havia urgência contida. As mãos dele deslizaram pelas minhas costas, subindo e descendo, como se estivesse memorizando cada curva, cada detalhe. Mas no meio daquela entrega, ele parou. Parou de repente. A testa encostou na minha, a respiração descompassada. "Isso é perigoso", ele sussurrou. Amar nunca foi seguro. Ele abriu os olhos. Havia conflito ali, um conflito brutal. "Se eu me entregar, não tem volta." Eu nunca quis que tivesse. A resposta saiu antes que eu pudesse filtrar. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era tensão, era verdade nua. Lucas segurou meu rosto com as duas mãos. "Você não sabe o que faz comigo. Então me mostra." Eu não estava pedindo algo físico. Estava pedindo vulnerabilidade. Mas o corpo fala antes da razão. Ele me puxou novamente, dessa vez sem recuar. O beijo voltou mais intenso. As mãos dele exploravam com cuidado, mas com fome contida. Cada toque era carregado de sentimento reprimido. Eu sentia o desejo dele, mas sentia principalmente o medo. E foi esse medo que algumas horas depois mudou tudo. Naquela mesma noite acabamos no quarto dele. Não foi planejado, não foi calculado, foi consequência. Houve entrega, houve paixão, houve intensidade que parecia ter sido acumulada por 3 anos. Mas na manhã seguinte, o homem que acordou ao meu lado estava apavorado. Eu percebi no instante em que ele abriu os olhos. O toque dele, que havia sido quente e possessivo durante a madrugada, ficou distante. O olhar que antes queimava, agora parecia frio. "Sobre ontem." Ele começou já de pé vestindo a camisa. Meu coração apertou. "O que tem?" Ele evitava me olhar. O impulso. Nós deixamos a emoção passar do limite. As palavras doeram mais do que qualquer rejeição anterior. "Impulso?" repeti, sentindo o peito apertar. Não devia ter acontecido. Foi como se o chão tivesse desaparecido. "Você me beijou como se eu fosse tudo."
Me tocou como se eu fosse sua. E agora diz que não devia? Ele passou a mão pelos cabelos nervoso. Foi físico, apenas isso. A frase foi uma lâmina. Eu senti o calor subir pelo rosto. Não de vergonha, mas de dor. Você está mentindo, falei, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Ele desviou o olhar. Não complique. Não foi só físico. Eu senti você, eu ouvi o que disse. Ele fechou os olhos por um segundo. Foi um momento, não significa nada. Nada. Aquela palavra ecoou dentro de mim como um vazio. Eu me levantei da cama, segurando o lençol contra o corpo, não por pudor, mas para me manter firme. Se não significa nada para você, então significa tudo para mim. Ele ficou em silêncio. E foi esse silêncio que quebrou algo dentro de mim. Eu não posso continuar assim, falei, tentando manter a dignidade. Ele não respondeu. E quando saiu do quarto, eu senti como se estivesse perdendo algo que mal tinha começado. Naquele momento, o conflito interno não era só dele. Era meu também. Porque amar alguém que tem medo de amar de volta dói de um jeito que não se explica. Mas eu ainda não estava pronta para desistir. Naquela manhã, depois que ele saiu do quarto dizendo que tinha sido apenas impulso, eu fiquei sozinha entre lençóis ainda quentes e palavras frias demais. Não chorei de imediato. Fiquei parada, sentada na cama, tentando entender como algo que tinha sido tão intenso podia ser reduzido a nada. Mas eu sabia a verdade. Não tinha sido nada. Tinha sido tudo. O problema era que, para Lucas, admitir isso significava perder o controle. E ele preferia me ferir a encarar o próprio medo. Passei o dia inteiro recolhendo os pedaços de mim mesma. Não de forma dramática. Não com gritos ou acusações. Apenas silêncio. Silêncio é uma forma de proteção. Quando ele voltou naquela noite e me encontrou no jantar, eu estava calma, educada, distante. Boa noite, ele disse como se nada tivesse acontecido. Boa noite. Ele percebeu na hora. Não era frieza, era ausência. A mulher que antes o provocava com olhares demorados, que insistia em estar perto, que o fazia perder a compostura, tinha desaparecido. Eu não fui agressiva. Não levantei a voz, apenas deixei de tentar. E isso o desestabilizou mais do que qualquer confronto. Nos dias seguintes, mudei minha rotina. Acordava antes dele. Tomava café sozinha. Saía para a universidade. Voltava tarde. Quando estávamos no mesmo ambiente, mantinha a conversa objetiva. Sem toques. Sem provocações. Sem tensão. Sem guerra. E principalmente sem entrega. No começo ele pareceu aliviado. Como se aquela distância devolvesse a ele a sensação de controle. Mas controle não preenche vazio. E o vazio começou a crescer. Uma semana depois, fomos a um evento empresarial juntos. Eu estava elegante, confiante, conversando com investidores e parceiros da empresa. Lucas ficou observando de longe por um tempo maior do que deveria. Eu percebi. Um homem se aproximou demais enquanto falava comigo. Nada inadequado. Apenas conversa. Mas Lucas apareceu ao meu lado em segundos. A mão dele pousou firme na parte baixa das minhas costas. Protetora. Possessiva. Está tudo bem aqui? Ele perguntou, olhando diretamente para o homem. Claro, respondi, mantendo a postura tranquila. O investidor se afastou educadamente. Lucas ficou ao meu lado, mas não falou nada por alguns segundos. Você parecia confortável demais, ele disse por fim. Eu virei o rosto devagar. E isso te incomoda? Ele não respondeu, mas o maxilar travado dizia tudo. No carro, no caminho de volta, o silêncio era pesado. Você não precisa fingir indiferença, ele disse sem me olhar. Eu não estou fingindo. Está diferente. Estou apenas respeitando o que você disse. Ele virou o rosto bruscamente. E o que eu disse? Que foi apenas físico. Que não significou nada. Aquelas palavras voltaram para ele como um espelho. Lucas ficou em silêncio pelo resto do caminho. Em casa, eu segui direto para o meu quarto. Não era mais o quarto de hóspedes distante. Era um espaço que eu tinha começado a transformar em meu. Antes que eu fechasse a porta, ele segurou a maçaneta. Espera. Eu me virei. O que foi? Ele parecia perdido. Nós não podemos continuar assim. Assim como? Como estranhos. Eu respirei fundo. Estranhos não se machucam, Lucas. Nós nos machucamos. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu errei. A frase saiu baixa. Errou como? Eu disse coisas que não devia. Eu o observei por alguns segundos. Você não disse coisas. Você negou o que aconteceu. Ele deu um passo à frente. Eu entrei em pânico. Ali estava.
A palavra que explicava tudo. Pânico. Pânico de quê? Perguntei. Ele demorou a responder. De precisar de você. Meu coração falhou uma batida. Ele continuou. De acordar ao seu lado e perceber que não queria mais que você dormisse em outro quarto. De sentir que, se você saísse da minha vida, eu perderia algo que não sei como recuperar. Eu senti a garganta fechar. Gerson, então por que me empurrou para longe? Porque é mais fácil negar do que admitir que eu estou completamente fora do meu eixo. A sinceridade dele me atingiu como uma onda. Mas a dor ainda estava ali. Você me fez sentir descartável. Eu disse com a voz mais firme do que eu me sentia. Ele fechou os olhos. Eu sei. Você não sabe, porque para mim aquilo não foi impulso, foi entrega. Ele se aproximou mais um passo. Foi para mim também. Eu senti o chão balançar sob meus pés. Então por que chamou de erro? Ele abriu os olhos e me encarou. Porque se eu admitir que não foi erro, eu tenho que admitir que estou apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. E era cru. Era vulnerável. E isso é tão assustador assim? Perguntei. Para alguém que passou a vida inteira acreditando que amor é fraqueza, sim. Eu senti algo dentro de mim ceder. Não completamente, mas o suficiente para ouvir além da dor. Ele continuou. Eu me acostumei a controlar tudo, a prever riscos, a proteger o que é importante. E você não é previsível. Você me desarma, me tira do lugar seguro. Amar não é perder força, eu disse. É escolher confiar. Ele estendeu a mão, mas não me tocou, como se pedisse permissão apenas com um gesto. Eu não quero que você se afaste de mim, disse ele. Eu me afastei porque você me empurrou. Ele respirou fundo. Me dá a chance de fazer diferente. Eu queria dizer sim imediatamente. Queria me jogar nos braços dele e apagar tudo o que doeu. Mas amor sem respeito vira repetição de dor. Eu preciso de mais do que palavras, respondi. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Aquela conversa não terminou com um beijo. Terminou com um entendimento. Ele teria que provar. E eu teria que decidir se estava disposta a confiar novamente. Naquela noite, deitei na minha cama olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido desde o casamento. Eu fui prometida ao irmão errado. Ele aceitou casar por dever. Nós lutamos contra o que sentíamos. Nos entregamos. Eu me protegi. Agora estávamos ali, no ponto mais delicado de todos. O ponto onde o amor deixa de ser desejo e passa a ser escolha. Eu não sabia o que ele faria no dia seguinte, mas sabia de uma coisa. Se Lucas quisesse ficar comigo, teria que lutar. Não contra mim, mas contra o medo que o fazia fugir. E no fundo eu sentia que aquela luta estava apenas começando. Depois daquela conversa no corredor, algo mudou de forma definitiva entre nós. Não foi uma mudança explosiva, não foi uma reviravolta dramática. Foi mais profundo do que isso. Foi como quando o gelo começa a rachar por dentro antes de finalmente se quebrar por completo. Lucas não voltou a tocar no assunto naquela noite. Também não tentou me beijar, nem me puxar para perto. Ele respeitou o espaço que eu havia pedido, e aquilo, estranhamente, doeu menos do que qualquer declaração apaixonada poderia ter doído naquele momento. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco invadindo o quarto. Fiquei alguns segundos deitada, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sempre descia antes dele, ou encontrava a mesa já organizada pela funcionária, mas havia algo diferente no ar. Desci as escadas ainda com os pensamentos confusos. Lucas estava na cozinha, de camisa clara, mangas dobradas, cabelo levemente desalinhado como se tivesse passado a mão por ele várias vezes. Ele segurava uma xícara na mão e quando me viu, seu olhar não foi evasivo, foi direto, intenso, vulnerável. Bom dia, disse ele com a voz mais suave do que o habitual. Bom dia! A mesa estava posta, do jeito que eu gostava. Café com leite de amêndoas, frutas cortadas, uma pequena tigela com mel. Ele tinha prestado atenção. Fiquei parada por alguns segundos, tentando não deixar que aquilo me desmontasse por dentro. Você não precisava ter feito isso, murmurei. Ele deu de ombros, mas o gesto não escondia o nervosismo. Eu quis fazer. Sentamos frente a frente. O silêncio não era pesado como antes, era cauteloso. Eu pensei no que você disse. Ele começou olhando para a xícara antes de me encarar novamente. Sobre confiança, sobre coragem. Eu permaneci em silêncio, apenas ouvindo. Eu passei a vida inteira acreditando que amar alguém me deixaria vulnerável demais, que perder o controle significava perder força,
Mas, na verdade, o que eu estava fazendo era fugir. Meu coração começou a bater mais rápido. Fugir de mim? Perguntei. Fugir de sentir. Ele respirou fundo. Eu nunca tive medo de perder dinheiro. Nunca tive medo de errar uma negociação. Mas tive medo de precisar de alguém. E quando eu percebi que precisava de você, entrei em pânico. A sinceridade dele era crua. Não era um discurso ensaiado. Era confissão. Você me machucou. Eu disse sem acusação, apenas verdade. Ele assentiu. Eu sei. E não tem um dia desde então em que eu não me arrependa da forma como falei com você naquela manhã. Ele levantou da cadeira e deu a volta na mesa. Parou diante de mim, mas não me tocou. Eu estava assustado porque, quando acordei ao seu lado, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só desejo. Não era só atração. Era pertencimento. Meu corpo reagiu àquela palavra. Pertencimento. E você chamou de erro, sussurrei. Ele fechou os olhos por um instante, porque admitir que não era erro significava admitir que eu estava apaixonado. O ar pareceu faltar. Lucas se ajoelhou diante de mim. Aquele homem orgulhoso, controlado, estrategista, ajoelhado. Eu estou apaixonado por você, disse ele olhando diretamente nos meus olhos. Não é impulso, não é momento, não é fraqueza, é amor. E eu demorei para entender por que passei a vida inteira acreditando que amor era algo que me desviaria do meu caminho. Mas você não me desviou, você me completou. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos antes que eu pudesse impedir. Eu esperei 3 anos para ouvir isso, confessei. Ele segurou minhas mãos com cuidado, como se eu fosse algo frágil. Eu sei, e eu não merecia essa espera. Eu te amei em silêncio, continuei, enquanto era prometida ao seu irmão, enquanto você me tratava como obrigação. Eu te amei mesmo quando você fingia que não me via. A dor antiga ainda estava ali, mas já não era ferida aberta, era cicatriz. Ele levou minha mão até o peito dele. Eu senti desde o começo, só não tive coragem de admitir. Eu senti o coração dele batendo forte sob meus dedos. Eu preciso saber de uma coisa, falei com a voz tremendo levemente. Da próxima vez que tiver medo, você vai fugir de novo? Ele não hesitou. Não, porque agora eu entendo que fugir de você é fugir de mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eu deslizei a mão pelo rosto dele, sentindo a pele quente sob meus dedos. Amar não é fraqueza, Lucas, é escolha. Então eu escolho você, respondeu sem desviar o olhar, todos os dias. As palavras dele não foram ditas como promessa vazia, foram ditas como decisão. Ele se levantou devagar. As mãos dele seguraram meu rosto com delicadeza. O toque era firme, mas respeitoso. Posso? Perguntou quase num sussurro. Eu sabia exatamente o que ele estava pedindo. Pode. O beijo que veio depois foi diferente de todos os outros. Não tinha pressa. Não tinha urgência descontrolada, tinha profundidade. Os lábios dele tocaram os meus como se estivesse selando algo sagrado. As mãos dele me puxaram para mais perto, mas não com desespero, com cuidado. Eu senti cada segundo daquele contato. Senti o arrependimento dele, senti a entrega, senti o amor. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha. Eu não quero mais viver pela metade, murmurou. Então não viva. Ele me abraçou. Um abraço verdadeiro, não possessivo, não dominador, apenas inteiro. Ali, entre o calor do corpo dele e o som do coração batendo perto do meu, eu senti que algo dentro de nós finalmente tinha encontrado paz. Não era mais guerra, não era mais jogo de controle, era escolha. Nos dias seguintes, ele provou com atitudes o que havia dito com palavras. Passou a chegar mais cedo em casa, a me buscar na universidade quando podia, a perguntar sobre meus sonhos, meus planos, minhas inseguranças, não como executivo, como homem. Uma noite, estávamos sentados na varanda, olhando as luzes da cidade ao longe. Eu sempre achei que precisava ser forte o tempo inteiro, ele disse, passando o braço pelos meus ombros. Mas você me ensinou que ser forte também é admitir que precisa de alguém. Eu encostei a cabeça no peito dele. E você me ensinou que o amor vale a pena, mesmo quando dói. Ele beijou meus cabelos. Eu nunca mais vou reduzir o que sentimos a algo pequeno. Eu nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Justo. Naquele momento, eu percebi que o clímax da nossa história não era o beijo roubado. Não era a noite de paixão. Não era o conflito. Era aquele instante simples, sob o céu escuro, onde 2 orgulhosos aprenderam a se render. Que ali, pela primeira vez desde que fui prometida ao irmão errado, eu tive certeza
de que estava exatamente onde deveria estar. Depois daquela manhã em que Lucas se ajoelhou diante de mim e disse, sem rodeios, que estava apaixonado, algo dentro de nós se reorganizou. Não foi como nos filmes, em que tudo se resolve de uma vez. Não foi mágico no sentido fantasioso. Foi real. E justamente por isso, foi ainda mais intenso. Porque amar, depois de ter sido ferida, exige algo maior do que paixão. Exige reconstrução. Nos dias seguintes, percebi que ele estava determinado a não repetir o erro. Não com grandes discursos, mas com pequenos gestos. Ele começou a me observar de um jeito diferente. Não como quem vigia, mas como quem admira. Quando eu falava sobre a universidade, ele realmente ouvia. Quando eu comentava sobre inseguranças, ele não minimizava. Ele perguntava. Ele queria entender. E aos poucos eu comecei a relaxar. Uma tarde, eu estava no escritório da casa estudando, quando ele apareceu na porta com 2 xícaras de chá. Pensei que você poderia precisar de uma pausa, disse, com aquele meio sorriso que começava a me desarmar. Eu fechei o notebook. Está tentando me conquistar de novo? Ele apoiou a bandeja na mesa e se aproximou. Estou tentando merecer você. A frase foi simples, mas foi uma das mais poderosas que já ouvi. Ele se sentou no sofá ao lado da estante, mantendo uma distância respeitosa. Não invadia meu espaço. Não forçava contato. Esperava que eu me aproximasse. E eu me aproximava. Sem perceber, comecei a sentar mais perto dele nas noites de filme, a deixar que nossas mãos se tocassem naturalmente no sofá, a encostar a cabeça no ombro dele quando o cansaço me pegava. O desejo continuava ali, vivo, quente, mas agora vinha acompanhado de algo ainda mais forte: segurança. Uma noite, depois de um jantar tranquilo em casa, subimos juntos as escadas. Não havia tensão desconfortável. Havia expectativa suave. Paramos no corredor que separava nossos quartos. Ele olhou para mim, mas não avançou. Eu não quero que você sinta que precisa fazer nada antes de estar pronta, disse com firmeza. Eu já te pressionei demais no passado. Eu senti um nó na garganta. Você não está me pressionando agora. Ele segurou minha mão devagar. Eu quero você porque você quer estar aqui, não porque sente que deve. Eu dei um passo à frente. Eu quero. A voz saiu baixa, mas segura. Ele levou a mão ao meu rosto, como sempre fazia quando queria ter certeza de que estava sendo gentil. Os dedos deslizaram pela minha pele, quentes, atentos. O beijo que começou ali não foi urgente, foi lento, construído, como se cada segundo fosse uma confirmação. As mãos dele percorreram minhas costas com cuidado, desenhando caminhos que arrepiavam minha pele. Eu senti o calor subir pelo corpo, mas, diferente da primeira vez, não havia medo escondido atrás do desejo. Ele me conduziu até o quarto dele, mas dessa vez parou na porta. Tem certeza? Perguntou, olhando fundo nos meus olhos. Eu sorri. Eu não estou mais com medo. Ele abriu a porta e entramos. A luz do abajur deixava o ambiente suave. Não havia pressa. Ele me puxou para perto, mas sem urgência desesperada. Cada toque parecia uma conversa silenciosa. Os lábios dele desceram pelo meu pescoço com delicadeza, e eu senti o arrepio correr pela pele. As mãos dele exploravam com reverência, como se estivesse redescobrindo algo precioso. Não era só desejo físico, era reconhecimento. Quando ele me deitou na cama, não havia domínio. Havia entrega mútua. Ele apoiou o peso do corpo nos braços para não me pressionar demais. Olhou para mim como se quisesse gravar cada detalhe. Eu esperei tempo demais para fazer isso do jeito certo, murmurou. Eu passei os dedos pelos cabelos dele. Então não tenha pressa agora. Ele sorriu de leve, e aquilo foi ainda mais íntimo do que qualquer palavra. A noite foi diferente da primeira vez. Não foi explosão, foi construção. Cada beijo parecia reparar algo que tinha sido quebrado. Cada toque tinha intenção. Eu sentia o coração dele acelerado, mas não era pânico, era emoção. Quando finalmente nos unimos, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Não havia contrato, não havia obrigação, não havia medo. Os movimentos eram lentos, sincronizados. Ele murmurava meu nome como se fosse algo sagrado. Eu segurava os ombros dele com força, sentindo cada respiração compartilhada. Quando atingimos o clímax juntos, foi com uma intensidade que não vinha apenas do corpo. Vinha da história inteira que nos trouxe até ali. Depois, deitados lado a lado, ele me puxou contra o peito. Eu quase estraguei tudo, disse em voz baixa, mas não estragou. Ele beijou minha testa. Eu nunca mais vou diminuir o que a gente sente.
Eu fechei os olhos ouvindo o som do coração dele. Você não precisa ser perfeito o tempo inteiro, murmurei. Só precisa ser verdadeiro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então eu preciso te dizer outra coisa. Eu levantei o rosto para encará-lo. O quê? Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você no dia da nossa cerimônia, quando você entrou naquela igreja e me olhou como se eu fosse a única pessoa ali. Eu fiquei com medo daquela intensidade e foi por isso que tentei negar. Eu senti o peito apertar. Eu te amava muito antes disso. Ele sorriu com algo de arrependimento e ternura misturados. Eu fui lento demais para perceber, mas percebeu. Que agora não tenho mais intenção de fingir que isso não é a coisa mais importante da minha vida. Ficamos ali por horas conversando sobre o passado, sobre o medo, sobre os 3 anos em que eu o amei em silêncio, sobre as noites em que ele fingiu não sentir nada, mesmo sentindo tudo. Naquele quarto, não éramos mais 2 orgulhosos disputando o controle. Éramos 2 pessoas que finalmente escolheram amar. Nos dias seguintes, algo mudou até na forma como a casa parecia respirar. A mansão deixou de ser palco de tensão, virou espaço de riso, de conversas no meio da cozinha, de abraços inesperados no corredor. Lucas começou a me chamar de minha esposa com orgulho, não como título estratégico, mas como declaração. E eu passei a acreditar de verdade que não fui prometida ao irmão errado. Fui levada ao caminho certo. Porque às vezes o amor não nasce perfeito. Ele nasce conflituoso, cheio de orgulho e medo. Mas quando 2 pessoas escolhem ficar, mesmo depois da dor, ele se transforma em algo ainda mais forte. E nós estávamos finalmente prontos para viver essa escolha. Depois daquela noite em que nos entregamos de verdade, sem medo e sem máscaras, nossa relação deixou de ser um campo de batalha e passou a ser abrigo. A casa já não era um território dividido por orgulho. Era nosso espaço, nosso lugar, nosso recomeço. Lucas não voltou a fugir, e eu não precisei mais insistir. Houve algo muito bonito no jeito como ele começou a amar sem reservas. Não era exagerado. Não era dramático, era constante, era firme. Ele passou a acordar comigo quase todos os dias, mesmo quando tinha reuniões cedo. Preparava café, puxava a cadeira para que eu me sentasse, perguntava sobre minhas aulas, sobre meus planos, sobre minhas dúvidas. Pequenos gestos que diziam muito mais do que declarações grandiosas. Uma manhã, enquanto eu organizava meus materiais na sala de jantar antes de sair para a universidade, ele se aproximou por trás e envolveu meus ombros com os braços. O abraço era seguro, quente, íntimo. Ainda parece sonho. Ele murmurou contra meus cabelos. O quê? Perguntei, sorrindo. Que você esteja aqui, que a gente tenha dado certo. Eu me virei dentro do abraço e apoiei as mãos no peito dele. Não foi sorte, Lucas, foi escolha. Ele sorriu daquele jeito que eu já sabia reconhecer como sincero. Eu escolheria você de novo, em qualquer cenário. A forma como ele dizia aquilo não era impulsiva, era consciente, e isso fazia toda a diferença. Com o tempo, começamos a sair mais juntos, não apenas para eventos corporativos, jantares simples, caminhadas noturnas pelo bairro, momentos comuns que antes pareciam impossíveis dentro da rigidez do nosso casamento arranjado. Numa dessas noites, sentamos na varanda depois do jantar. A cidade estava iluminada ao longe, e o vento trazia um frescor leve que arrepiava a pele. Lucas segurava minha mão como se fosse algo natural, automático. Eu sempre achei que precisava conquistar o mundo, ele disse olhando para as luzes distantes. Mas agora percebo que o que eu mais precisava era aprender a dividir o mundo com alguém. Eu encostei a cabeça no ombro dele. Você nunca esteve sozinho, Lucas. Só estava fechado. Ele assentiu. E você foi a única que teve paciência para esperar que eu abrisse a porta. Eu ri baixo. Eu não fui paciente o tempo inteiro. Foi mais do que eu merecia. O jeito como ele reconhecia os próprios erros era uma prova clara de que tinha crescido. Mas o que realmente me marcou aconteceu algumas semanas depois. Eu comecei a sentir um cansaço diferente. Pequenas tonturas pela manhã, um enjoo discreto que eu insistia em ignorar. Atribuía a rotina intensa da universidade ao estresse acumulado. Até que, numa madrugada, acordei com uma sensação estranha no estômago e corri para o banheiro. Lucas despertou imediatamente. O que foi? Você está bem? A preocupação na voz dele era genuína, urgente. Eu me apoiei na pia, respirando fundo. Acho que foi algo que comi. Mas não era só isso. No dia seguinte aconteceu de novo, e no outro também. Sentada na beira da cama,
Contei mentalmente os dias. Meu coração começou a bater mais rápido. Lucas me observava em silêncio, tentando entender o que estava passando pela minha cabeça. Você está pálida, disse ele ajoelhando diante de mim. O que está acontecendo? Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de medo e expectativa. Minha menstruação está atrasada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele ficou imóvel por um segundo. Depois o olhar dele mudou. Não era medo, era algo mais profundo. Você acha que... Ele não terminou a frase. Eu engoli em seco. Essencialmente, eu não sei. Fomos à farmácia naquela mesma manhã. A espera pelo resultado pareceu durar horas, mesmo sendo apenas alguns minutos. Quando o teste confirmou, minhas mãos começaram a tremer. Lucas estava sentado na beira da cama quando saí do banheiro. Eu não precisei dizer nada, apenas mostrei o teste. Ele ficou olhando para aquilo como se estivesse diante de algo sagrado. Depois levantou devagar. Os olhos estavam marejados. Nós vamos ter um bebê? A voz dele saiu falha. Eu assenti, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Ele caiu de joelhos diante de mim, como já tinha feito antes, mas dessa vez por um motivo completamente diferente. As mãos dele tocaram meu ventre com reverência. Nosso filho, murmurou como se tivesse medo de que o som da própria voz quebrasse aquele momento. Eu passei os dedos pelos cabelos dele. Nosso. Ele encostou a testa na minha barriga, mesmo ainda sendo cedo demais para qualquer mudança visível. Eu não sabia que podia ser tão feliz assim, confessou. Eu ri entre lágrimas. Você aprendeu rápido. Ele levantou o rosto, segurou meu rosto com as duas mãos e me beijou com delicadeza. Não havia urgência, havia gratidão. Nos meses que se seguiram, Lucas se transformou de uma maneira que me emocionava todos os dias. Ele passou a acompanhar cada consulta médica, cancelou viagens, reduziu compromissos. Não por obrigação, por escolha. Ele conversava com a barriga como se o bebê pudesse ouvir. Lia sobre paternidade, perguntava como eu me sentia, segurava minha mão nas madrugadas em que eu acordava desconfortável. Uma noite, enquanto estávamos deitados, ele apoiou a mão sobre minha barriga já levemente arredondada. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente, disse de repente. Eu virei o rosto para encará-lo. Você já aprendeu a amar? Isso já é o mais importante. Ele respirou fundo. Eu não quero que nosso filho cresça achando que precisa ser perfeito para ser amado. Então mostre a ele que amor é acolhimento, não cobrança. Lucas sorriu. Você vai ser uma mãe incrível. Eu apertei a mão dele. E você já é um pai presente. Quando finalmente nossa filha nasceu, ele chorou sem vergonha. Segurava aquele pequeno ser nos braços, como se segurasse o próprio coração fora do peito. Ela é perfeita, murmurou olhando para mim como se eu tivesse feito algo milagroso. Ela é nossa, respondi exausta e feliz. Ele se inclinou e beijou minha testa. Eu quase perdi tudo isso por medo, mas você escolheu ficar. Ele sorriu, os olhos ainda brilhando. E vou continuar escolhendo, todos os dias. Naquela noite, com nossa filha dormindo ao lado da cama, eu observei Lucas segurando a mãozinha dela com cuidado. O homem que um dia teve medo de amar agora tinha medo apenas de não amar o suficiente. E eu soube com absoluta certeza que o destino não tinha errado ao me prometer ao irmão errado. Ele apenas estava me conduzindo para o homem certo. Se alguém me dissesse, no dia em que fui prometida ao irmão errado, que eu terminaria ali naquela madrugada silenciosa, observando Lucas adormecer com nossa filha nos braços, eu teria achado impossível. Mas o amor tem uma forma curiosa de se transformar quando é cuidado. Os primeiros meses com a nossa filha foram intensos, cansativos, emocionantes. A rotina mudou completamente. Madrugadas interrompidas, fraldas espalhadas pela casa, risadas inesperadas, choros que pareciam alarmes constantes. E no meio disso tudo, havia algo que me surpreendia todos os dias. Lucas não recuou. Ele estava ali. Quando o bebê chorava às 3 da manhã, ele se levantava comigo. Quando eu me sentia exausta, ele assumia. Quando o medo típico de mãe de primeira viagem me invadia, ele segurava meu rosto com as duas mãos e dizia com firmeza: Você está fazendo o melhor que pode. E isso é mais do que suficiente. Eu observava aquele homem que um dia teve medo de amar, agora aprendendo a trocar fraldas com dedicação quase científica. O mesmo homem que dizia que perder o controle era fraqueza, agora se emocionava quando nossa filha apertava o dedo dele com a mãozinha minúscula. E havia algo profundamente poético nisso.
Porque o amor que começou como contrato, conflito e orgulho, agora era construção diária. Uma noite, depois que finalmente conseguimos fazer nossa filha dormir, fomos até a varanda. O céu estava limpo, a cidade silenciosa. Sentamos lado a lado, exaustos, mas conectados. Você percebe que a gente mudou completamente? Perguntei, apoiando a cabeça no ombro dele. Ele passou o braço ao redor de mim. Eu percebo que eu mudei completamente. Eu levantei o rosto. Como assim? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as luzes ao longe. Eu passei anos achando que amor era distração, que sentimentos atrapalhavam decisões. Hoje eu entendo que amar foi a única decisão realmente certa que eu já tomei. Meu coração se aqueceu. Você sempre foi inteligente, falei sorrindo. Não, eu fui orgulhoso. Inteligente foi você que me amou mesmo quando eu não sabia amar de volta. Eu senti os olhos marejarem. Eu também tive medo. Ele virou o rosto para mim. De quê? De te perder. Mesmo antes de te ter. Lucas segurou meu queixo com delicadeza. Você nunca mais vai ter que temer isso. E eu acreditei. Mas amar não significa que não haja desafios. Significa que eles são enfrentados juntos. Com o tempo, Lucas voltou a assumir responsabilidades maiores na empresa. As viagens voltaram a aparecer na agenda. Reuniões longas, jantares estratégicos, compromissos inevitáveis. E pela primeira vez desde que nossa relação se fortaleceu, eu senti aquele medo antigo tentar ressurgir. Não era ciúme, era insegurança. Uma noite ele chegou tarde, muito tarde. Eu estava acordada, sentada na sala com nossa filha já dormindo no berço. Quando a porta se abriu, senti o coração acelerar. Ele entrou cansado, tirando a gravata. Desculpa a hora, disse, percebendo minha expressão. Eu não estava brava, estava vulnerável. Você poderia ter avisado, falei, tentando manter a voz firme. Ele parou imediatamente. Você tem razão. Ele deixou a pasta no chão e veio até mim. Não quero que você volte a se sentir sozinha. A frase foi direta, consciente. Eu sei que você tem responsabilidades, respondi, mas às vezes eu lembro de como tudo começou e tenho medo de você voltar a fugir. Ele ajoelhou diante de mim, como já tinha feito tantas vezes quando queria que eu entendesse que estava falando sério. Eu não sou mais aquele homem. Eu respirei fundo. Eu sei, mas o medo não desaparece de uma vez. Ele segurou minhas mãos. Então deixa eu te lembrar. Quantas vezes forem necessárias que eu escolho ficar. Aquele gesto simples desarmou o resto da insegurança. Porque amor amadurecido não é ausência de medo. É diálogo. Naquela noite, fomos até o quarto da nossa filha. Ele ficou observando o pequeno peito dela subir e descer lentamente. Eu quase não tive isso, disse de repente. O quê? Uma família construída por escolha. Eu encostei no peito dele por trás, abraçando-o. Você construiu. Ele virou o rosto e me beijou com ternura. O beijo não era mais aquele fogo urgente dos primeiros conflitos. Era profundo, seguro, carregado de cumplicidade. Mais tarde, já deitados, ele traçou círculos lentos nas minhas costas. Você ainda tem medo de que eu te machuque? Perguntou em voz baixa. Eu pensei antes de responder. Não como antes. E como agora? Agora eu tenho medo de te amar demais. Ele riu baixinho. Isso é possível? Quando o amor vira tudo, é. Ele me puxou para mais perto. Então deixa que eu ame você na mesma medida. O toque dele ainda provocava arrepio. Ainda havia desejo. Mas agora havia algo maior sustentando aquilo. Confiança. Os meses passaram. E nossa rotina se consolidou. Jantares em família aos domingos. Reuniões na empresa onde eu era apresentada não apenas como esposa estratégica, mas como parceira. Passeios simples no parque, onde ele carregava nossa filha nos ombros como se o mundo inteiro estivesse contido naquele gesto. Certa tarde, enquanto organizávamos fotos antigas, encontramos imagens do nosso casamento. Eu estava séria na maioria delas. Ele também. A gente parecia duas pessoas indo para uma negociação, comentei sorrindo. Ele segurou a foto por alguns segundos. Eu estava apavorado. Eu estava apaixonada. Ele me olhou com ternura. E hoje? Hoje eu estou feliz. Ele colocou a foto de lado e segurou meu rosto. Eu também. O beijo que veio depois foi suave, mas carregado de tudo o que superamos. Porque nosso amor não nasceu fácil. Nasceu em meio a acordos, orgulho, medo e dor. Mas foi exatamente por isso que se tornou forte. Não era mais o amor que implora, nem o amor que testa limites. Era o amor que permanece. E naquela noite,
Enquanto eu o observava dormir com nossa filha acomodada no peito dele, eu entendi algo que demorou anos para fazer sentido. Eu nunca fui prometida ao irmão errado. Eu fui conduzida ao homem certo, no tempo certo. E tudo o que doeu foi apenas o caminho para que aprendêssemos a ficar. Se existe um momento na vida em que você percebe que tudo valeu a pena, é aquele em que olha para trás e entende que cada dor foi um degrau, não um erro. Eu tive esse momento em uma tarde simples, anos depois do nosso casamento, enquanto observava Lucas correndo pelo jardim com nossa filha nos braços. Ela gargalhava alto, o cabelo balançando ao vento, os bracinhos apertando o pescoço dele com confiança absoluta. Lucas fingia tropeçar só para ouvir aquela risada mais uma vez. O homem que um dia teve medo de amar, agora vivia para aquele som. Eu fiquei parada na varanda, sentindo o coração cheio de algo que só posso descrever como paz. Não era euforia, não era paixão descontrolada, era plenitude. O caminho até ali não foi perfeito. Tivemos discussões, tivemos dias de cansaço extremo, tivemos momentos em que o medo tentou sussurrar de novo. Mas, diferente do começo, nós aprendemos a conversar antes que o silêncio virasse muro. Lucas passou a me incluir em decisões importantes da empresa. Não por obrigação, mas porque confiava na minha visão. Eu terminei minha graduação, comecei a atuar em projetos sociais ligados à educação financeira para jovens, algo que sempre foi um sonho meu. Ele me apoiou em cada etapa. Você não nasceu para ficar à sombra de ninguém, ele dizia. E eu tenho orgulho da mulher que você é. Essas palavras sempre me tocavam profundamente, porque no início eu tinha medo de me perder dentro do casamento. Mas aconteceu o contrário. Eu me encontrei. Nossa relação também amadureceu no amor físico. O desejo não desapareceu com o tempo. Ele se transformou, ficou mais profundo, mais conectado. Não era mais a urgência de quem luta contra o que sente. Era o toque de quem conhece cada detalhe do outro. Uma noite, depois que nossa filha já estava dormindo, ficamos sentados no tapete da sala, encostados no sofá, conversando sobre como tudo começou. Você lembra do dia em que eu disse que aquilo não significava nada? Ele perguntou com um leve sorriso arrependido. Eu ri. Como esquecer? Ele balançou a cabeça. Eu era um idiota. Você era assustado. Ele me puxou para mais perto. E você foi corajosa o suficiente para ficar. Eu apoiei a mão no peito dele. Eu fiquei porque sabia o que sentia. Ele beijou meus dedos, depois meu rosto, depois minha boca. O beijo foi lento, cheio de memória. Cada toque parecia carregar o peso de tudo o que superamos. Se eu pudesse voltar no tempo, ele murmurou contra meus lábios. Eu teria te beijado no altar. Eu sorri. Talvez a gente precisasse do conflito para entender o valor da escolha. Ele ficou me observando por alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada traço do meu rosto. Você mudou minha vida. Você mudou a minha também. Ele me deitou suavemente sobre o tapete, sem pressa, sem urgência. O toque dele ainda provocava aquele arrepio que começou anos atrás. Mas agora havia algo maior sustentando o desejo. Gratidão. Enquanto ele deslizava a mão pela minha cintura, senti o mesmo calor que senti no primeiro beijo no hall da mansão. Só que agora, não havia medo escondido atrás da intensidade. Havia certeza. Eu te amo, ele disse olhando diretamente nos meus olhos. Não como confissão, como fato. Eu também te amo. Nosso amor deixou de ser tensão e virou abrigo. Alguns meses depois, recebemos a notícia de que eu estava grávida novamente. Dessa vez, não houve susto. Houve riso. Houve lágrimas de alegria. Houve planos. Lucas me levantou do chão quando contei, girando comigo pela sala, como se o mundo tivesse acabado de lhe dar o maior prêmio. Nossa família está crescendo, ele repetia emocionado. E estava mesmo, mas mais do que isso, nosso amor estava crescendo. No dia em que nosso segundo filho nasceu, Lucas segurou minha mão com firmeza durante todo o parto. Não desviou o olhar, não saiu da sala. Quando ouvi o choro forte do nosso bebê, senti algo indescritível. Lucas estava ao meu lado, chorando de novo, como havia feito anos antes. Obrigado por escolher ficar, ele sussurrou no meu ouvido. Eu sorri, exausta e feliz. Obrigada por aprender a amar. Anos depois, nossa casa já não era apenas mansão. Era lar, cheia de brinquedos espalhados, risadas ecoando pelos corredores, discussões sobre quem escolhe o filme da noite. Lucas continuava intenso no trabalho.
mas nunca mais deixou que isso o afastasse do que realmente importava. Ele fazia questão de jantar conosco todos os dias que estava na cidade. Levava as crianças à escola sempre que podia. Sentava no chão para brincar, sem se importar com a formalidade que um dia foi sua armadura. Certa noite, enquanto colocávamos as crianças para dormir, nossa filha perguntou: "Papai, você ama a mamãe?" Lucas olhou para mim antes de responder. Mais do que eu sabia que era possível amar alguém. Ela sorriu satisfeita. "Então vocês nunca vão se separar?" Ele segurou minha mão. "Nunca, porque a gente escolhe ficar junto todos os dias." Mais tarde, já sozinhos no quarto, eu fiquei pensando naquela frase. Escolher ficar. Nosso amor não foi fácil, não foi imediato, não foi perfeito, mas foi escolhido. E isso fez toda a diferença. Deitei a cabeça no peito dele, ouvindo o som do coração que um dia teve medo de bater por mim. "Você ainda tem medo?" Perguntei, lembrando do passado. Ele beijou meus cabelos. "Só de uma coisa." "O quê?" "De não demonstrar o suficiente o quanto eu te amo." Eu ri baixo. "Você demonstra todos os dias." Ele virou meu rosto para o dele. "Então deixa eu demonstrar mais uma vez." O beijo que veio depois não era de urgência, nem de reconciliação, era celebração. Enquanto as luzes da cidade brilhavam pela janela, eu pensei no dia em que ouvi meu pai dizendo que eu me casaria com o filho mais novo da família Andrade. Pensei no escândalo, na troca inesperada, no medo, no primeiro beijo, nas lágrimas, na dor. Tudo parecia distante agora. Eu não fui prometida ao irmão errado. Eu fui conduzida pelo destino até o homem que precisava aprender a amar. E ele aprendeu. Aprendeu que amor não é fraqueza, não é perda de controle, não é risco. Amor é permanência, é coragem, é escolha diária. E ali nos braços do homem que um dia teve medo de mim, eu entendi que algumas histórias começam como acordo, mas terminam como eternidade. Nosso final não foi apenas feliz, foi apaixonante, foi inteiro, foi verdadeiro e, acima de tudo, foi escolhido. Se essa história tocou o seu coração, deixa um comentário e compartilha com alguém que precise acreditar no amor de novo. Se fosse você, teria feito diferente em algum momento da minha jornada? Me conta aqui. E se quiser continuar ouvindo histórias reais e emocionantes como essa, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou estar aqui, esperando você na próxima história.